Boa tarde, eu me chamo Rosana Navega Chagas, eu sou juíza de direito do 1º Juizado Especial Criminal de Niterói e estou aqui a pedidos e também por vontade própria para complementar o primeiro vídeo que eu já postei sobre a questão da exportação do gado vivo no Porto de Santos. E essas considerações também vão ser válidas para as outras exportações em outros portos, mas vamos ao caso do Porto de Santos. Bom, no primeiro vídeo eu tinha falado que que há duas possibilidades para a solução do problema. Eu não falei a primeira possibilidade porque é uma possibilidade, é uma solução radical que eu não gostaria, porque eu acho que prejudica muito o Brasil internacionalmente, mas eu vou falar sobre ela. A primeira solução que eu vejo para o caso, infelizmente, eu não quero que isso aconteça para não prejudicar o país ainda mais, é a denúncia na ONU, a denúncia do Brasil na ONU. E por quê? Porque o Brasil, ele faz parte da ONU, das organizações das Nações Unidas. E como país participante da ONU, como um dos países que participam da ONU, ele é obrigado a cumprir a programação, as finalidades, as programações estabelecidas para os países membros da ONU. E eu fui pesquisar, porque eu não conheço a fundo o direito internacional. Então eu fui pesquisar e vi que uma das finalidades dos países membros da ONU é a conservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável. Isso é uma situação, são programas que são impostos aos países membros e que deve ter contínuo monitoramento da Unesco. Então, o que acontece é o seguinte, na medida em que o Brasil, que é um país membro da ONU, está descumprindo as programações impostas pela ONU, ele pode ser denunciado para a ONU. Isso é grave, eu gostaria que isso não acontecesse, porque vai prejudicar muito a imagem do país lá fora. Mas, de qualquer forma, todos podem saber pela internet como denunciar o Brasil. Qualquer pessoa pode fazer isso, de preferência uma ONG, de uma forma técnica, denunciar o Brasil na ONU por violação aos direitos dos animais. Seria a primeira denúncia que eu saiba na ONU de um país que está descumprindo os direitos dos animais. Há uma controvérsia se o Brasil teria assinado ou não a Declaração Universal dos Direitos dos Animais na ONU. De qualquer forma, ainda que o Brasil não tenha assinado essa Declaração Universal dos Direitos dos Animais, ele é membro da ONU. E como membro da ONU, ele está descumprindo as programações que ele deveria respeitar. E por que eu falo que o Brasil poderia ser denunciado? Porque o Porto de Santos tem várias autoridades ali, federais, tem a Capitania dos Portos, tem a Alfândega, enfim. E pela ação civil pública, no seu artigo 6º, todas as autoridades que tiverem conhecimento de infrações que dão margem à ação civil pública, eles não podem, eles devem denunciar, devem levar o caso ao Ministério Público para que o Ministério Público promova a ação civil pública. Então, estão todos se omitindo na questão dos bois, e eu não vou me alongar, que todo mundo sabe porque todo mundo já sabe que a crueldade está acontecendo desde o início dos transportes, porque os animais vêm do sul, vêm de outros estados, ficam dias na estrada, depois ficam dias no Porto de Santos e depois ficam dias dentro do navio que vai levar eles para a Turquia para serem abatidos. Então, o crime de maus tratos e a infração que cabe à ação civil pública, porque são danos ao meio ambiente, cabe à ação civil pública. Ela já está começando no caminho para o Porto de Santos. É um crime que já está começando, ele apenas vai continuando, vai se permanecendo no tempo, mas ele já começa quando começa a crueldade. Bom, essa é uma solução radical que eu realmente não gostaria de ver o meu país mais desmoralizado na comunidade internacional. Realmente, eu peço que não optem por essa solução tão radical de denúncia do Brasil na ONU, porque seria uma desmoralização muito completa para o nosso país, já tão mal visto lá fora. A segunda solução, eu vou falar rapidamente, eu já disse para vocês
que a competência é do Brasil, está no artigo 5º, a competência para julgar esse crime de maus tratos, ainda que a embarcação seja de bandeira estrangeira. O artigo 5º, parágrafo 2º é expresso do Código Penal. A competência é do Brasil e ponto. E o juiz federal vai julgar esse caso, no caso ação civil pública, né? Tá lá no artigo 109, parágrafo 1º, inciso 9 da Constituição Federal, a competência do juiz federal. E o que eu venho aqui só para acrescentar o que eu já tinha falado antes. A infração administrativa passível de multa, por sinal, uma multa milionária, tá? Para a Mineral Foods e todas as empresas que estão exportando esse gado vivo com uma imensa crueldade. Uma multa milionária, e aqui no Rio de Janeiro seria uma multa por cabeça, ou seja, essa multa vai ser muito maior do que o lucro que eles vão ter com essa crueldade. Mas vamos lá. Tem um argumento muito forte que deve ser utilizado. O ato normativo 12, de 11 de maio de 2017, do ano passado, bem recente, do ministro da Agricultura e Pecuária, publicado no Diário Oficial da União, ele estabelece no artigo 2º, inciso 1º, o abate humanitário, né, que consiste se é que pode existir um abate humanitário, mas vamos lá, é abate humanitário, então a legislação permite o abate, então o abate é legal e tentam fazer com que ele seja humanitário, entre aspas, né? Mas vamos lá, vamos ser objetivos. Tá lá no ato normativo 12 de 11 de 5 de 2017, artigo 2º, inciso 1º. Abate humanitário. O que é o abate humanitário? O conjunto de diretrizes que garantam o bem-estar do animal desde o embarque na propriedade privada, nas fazendas, lá, sei lá onde, até a sua morte. Então, desde o abate humanitário é o conjunto de diretrizes que garantam o bem-estar do animal, dos animais, desde o seu embarque na propriedade lá dos vendedores do gado até a sua morte. Então, a infração administrativa já começa aqui por violação ao artigo 2º desse ato normativo do Ministério da Agricultura e Pesca do Governo Federal. Então, já começa aqui a violação. E já começa aqui o fundamento rico para a ação civil pública, que deve ser promovida pelo Ministério Público. Meus amigos, o abate é legal, mas tem regras, entendeu? Então, essa situação é ilegal, esse abate é ilegal, não pode acontecer, fere princípios que o Brasil tem que cumprir, porque ele é membro da ONU, e tem essas duas soluções: a solução radical, denúncia do Brasil na ONU por violação dos direitos animais. Eu acredito que seja a primeira denúncia e que eu não gostaria que acontecesse, volto a falar. Eu acho que dá para a gente resolver aqui, no nosso próprio país. E a ação civil pública é realizada pelo Ministério Público. Eu lembro que a omissão de todas as autoridades, de todos os fiscais que estão lá no Porto de Santos ou qualquer outro porto brasileiro, constitui crime de prevaricação. O fato é público, o fato é notório, todo mundo já sabe disso, todos comentam, e as autoridades governamentais que não tomarem uma providência estarão se omitindo e todas estarão prevaricando. Desculpa, eu tenho que ser franca, essa situação tem que ser resolvida e esse escândalo tem que acabar. Boa tarde, boa sorte, companheiros da luta, vamos conseguir se Deus permitir.